Pronto. Então, a nossa temática de hoje, pessoal, é falar sobre, né, como vocês devem ter recebido aí por e-mail ou pelo Instagram da FIT ou LinkedIn da FIT. A temática de hoje é interação sem emenda, né? Interação sem emenda. Digamos que é uma ligação, né, linear com o pensamento do encontro passado, que nós falamos do microproduto de crude. Então, hoje nós também vamos falar de um microproduto, mas para demonstrar esse conceito, né, de interação sem emendas. De uma forma mais breve, né, assim, contextualizada, a interação sem emenda, a ideia é a gente poder, por exemplo, né, existe o conceito de sistema de sistemas, onde a gente consegue usar parte de um sistema em outro, né, ou até várias partes de sistema para você compor o seu sistema. E muitas vezes essa composição traz uma estranheza, né, traz uma má experiência na usabilidade para o usuário, né, porque ele está aqui navegando numa, digamos assim, com um padrão visual, né, na sua navegação, e aí ele acessa uma parte lá que faz uso de outro sistema, mas aí ele tem outra experiência, parece que ele realmente não ficou, parece que ele saiu de um sistema e foi para o outro, e por baixo dos panos foi, né, por baixo dos panos foi, mas a gente precisa trabalhar, tentar fazer com que essa, digamos assim, costura não seja visível, né? Essa ligação de um sistema com outro não seja visível, não, né? Tem que ser vista. Que ela seja, como é que eu posso dizer? Que o usuário não sinta essa transição, certo? Então, essa é a ideia de interação sem emenda. Poder usar componentes de outro sistema, mas seguindo ainda a mesma padronização. Esqueci uma palavrinha agora, mas como se fosse a coerência visual ali para não causar nenhuma estranheza para o usuário. Bem, eu vou compartilhar a tela logo para a gente visualizar isso. Vou contextualizar vocês, vou me colocar aqui como exemplo, tá? Vou ocultar aqui. Bem, vamos supor que eu sou um médico, tá? E aí a empresa Fit, ela desenvolveu um microproduto que consegue ter acesso aos dados clínicos de um paciente, certo? Ou seja, consigo ver a listagem dos pacientes e posso acessar aquele usuário, prever o histórico, inclusive poder requisitar, por exemplo, exame, alguma coisa desse sentido, e isso ficar sempre numa base de dados só, né? Nós estamos chamando esse carinha de microproduto de listagem de pacientes, que é a que a gente vai utilizar aqui no nosso encontro. Beleza, aí vamos supor que esse serviço, né, esse microproduto, esse componente, né, eu use num trabalho, digamos assim, que eu sou um médico do Estado e o Estado faz uso desse cara. E eu também atendo num hospital particular e eu também atendo numa clínica. Qual é a ideia? Eu, como tenho essa experiência e vejo, eu, enquanto médico, tá? Supor aqui que é o doutor Breno. E aí, eu, quanto médico, sei desse serviço que a FIT oferece, que a FIT tem essa integração. E aí, eu levo para o hospital no qual eu trabalho e também levo para a clínica no qual eu trabalho essa ideia.
Então, a empresa, né, as duas empresas, hospital e clínica, entra em contato com a FIT e pede para fazer uso desse componente. Mas vamos levar em consideração que o meu trabalho lá no governo do estado, né, lá como trabalhando no hospital do estado, servidor público, o meu sistema lá é verde, tá? Vamos supor assim que é verde. Mas aí eu estou indo aqui para uma clínica a clínica A, ela tem um outro padrão visual, uma outra identidade visual. E aí que nós estamos chamando, tá, de design system. Então ela tem definição do design system dela, a cor principal, a cor secundária, como é os tipos de entrada de texto que aquele sistema trabalha, né? E aí na clínica A que eu trabalho, a paleta de cores, essa daqui, o design system, esse aqui, né? Esse roxinho com esse azulzinho, e o tipo de entrada é esse do tipo Filled. E no hospital, que eu também trabalho de forma particular, ele já tem esse tom azul com esse alaranjado, e o tipo de entrada é outlined. Isso aqui é só para a gente contextualizar e não chegar só com a demonstração assim nua e crua, né? Contextualizando para ver em um caso hipotético que pode servir essa a nossa proposta. E então, levando em consideração essas duas design systems, né? E independentemente o design system que eu já conheci o microproduto, mas eu quero utilizar, né? Eu orientei a clínica e o hospital particular a fazer uso desse cara, porque isso é interessante para os médicos, independentemente de onde ele trabalhar, e isso vai fortalecendo também a base de dados, né? E então fica um negócio realmente unificado ali, né? E isso, quer queira ou não, hoje em dia é um dos grandes desafios da área da saúde. É isso, é eu poder chegar e me consultar no hospital aqui da cidade, hospital público, ele ter lá o meu histórico, independente se eu fiz consulta em hospital particular, se foi em clínica, mas ter uma base de dados lá consolidada. Então, o microproduto que nós vamos apresentar para mostrar essa questão de sem emenda é o microproduto de listagem de médicos que já vai trazer essa ideia aí dessa unificação dos dados dos pacientes. Beleza. Deixa eu só tirar aqui essas abas. Eu tenho aqui, por exemplo, o meu sistema de clínica e eu estou aqui no menu de medicamentos, independentemente. Botei os dois como se fosse no menu de medicamentos. E agora a ideia é eu acrescentar um novo menu chamado lista de pacientes. Inclusive, eu já deixei aqui no menu. Então, vamos duplicar. Para quem participou do encontro passado, a gente, ou dos outros encontros, que sabe que nós trabalhamos com a ideia de micro front-end, a gente tem esses micro front-ends, né, esses pedacinhos de códigos de layout funcionando, né, codados já, para a gente pegar só o link dele, que está hospedado, a gente pegar o link dele e fazer uso. E os microprodutos também, como foi o temática tema da aula passada, a gente fez o uso do CRUD, né, que é o microproduto de CRUD. Eu já trouxe aqui o link do microproduto de lista de pacientes, para a gente já poder utilizar aqui. Eu dupliquei a tela, né? O Alisson sempre nos ajudando aí no compartilhamento dos links. E então vamos exemplificar aqui que eu vou agora acessar um menu de lista de pacientes. Vamos aqui, vou botar esse aqui, outline. Esse carinha aqui, text. Beleza, então aqui eu vou tirar
esses caras e vou agora acrescentar o microproduto. Vou abrir aqui o plugin FitLa1. Eu tenho aqui 2 projetos que eu vou sincronizar, um projeto para cada contexto, né? Para a clínica e o outro para o hospital em particular. Beleza. Eu vou colocar aqui para esse primeiro o projeto LA1 e vou adicionar nesse frame o micro front-end, o microproduto. Esqueci aqui de pegar o link. Copiou errado. Voltando aqui. Entrei aqui no frame. Vou adicionar agora com essa URL. Beleza. Eu já posso pré-visualizar como é que ele vai ser renderizado. Está aqui a listagem, né, dos pacientes, como eu falei. E eu já posso meio que interagir com ele aqui. Esse cara é um microproduto porque, né? Para quem não pôde ver o encontro passado, porque ele já está aqui trabalhando com um banco de dados por trás da interação, né? Os microfrontends ele não tem essa parte de back, mas os microprodutos já tem. E esse é o caso do microproduto. Então, vou adicionar. Vocês estão observando que eu pré-visualizei aqui e ele está azul, né? Mas eu vou deixar ele azul porque está sendo a cor padrão dele, vai ser um ponto que a gente vai chegar para ver a questão para a gente aplicar o design system nesse produto externo, nesse microproduto, para ele ficar de acordo, para a gente não ter essa estranheza no fluxo. Eu vou criar aqui um fluxo, né? Vou clicar nesse cara, vim para cá, e agora clico nesse cara e venho para cá. Beleza. Vamos sincronizar ele aqui no projeto LA1. Né? Como foi falado, e vocês podem ter observado, esse cara aqui faz uso, né, do input no estilo Filled. É um input, né, nós trabalhamos com o Material UI, né, como base no Material UI. Então, aqui é o Material UI, o text field do tipo Filled. Então, projetozinho sincronizado, vou dar o play aqui para a gente poder visualizar. Vou copiar o link e abrir ele aqui na web. Que ele já está rodando, mas aí, para ficar mais fácil de poder estar mexendo no Figma, eu deixo rodando aqui na web. Pronto, beleza. Então, né, a gente vê aqui. Vocês estão me ouvindo? Tranquilo. Porque por algum motivo meu computador rapidamente tem uma tela preta, não sei se foi transmitido, se foi aqui o cabo HDMI. Pronto, beleza. Vamos seguir. Tá. Eu posso aplicar aqui um espaçamento, né? Porque o microproduto está aqui colado. Posso vir no frame que pega ele aqui, eu posso colocar qualquer valor aqui, mas deixa para sincronizar depois. Eu quero mostrar, ó, vim para cá e eu já tive a diferença de cores. Lá eu estava usando o roxinho e aqui agora ele está trazendo o microproduto na cor padrão dele, nessa cor azul. Ele está aqui no loading
porque aqui, como eu falei, né, aqui já é um microproduto, ele já está fazendo requisição ao banco de dados, e aqui a gente realmente já faz uma integração com o serviço da área da saúde, e está demorando fazer essa requisição, digamos assim, a esse serviço externo. Mas vamos seguir aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, o input desse cara, né, já está diferente, né, não está aquele field, ele já está um outro modelo. E aí, agora nós vamos fazer a manipulação para poder, manipulação não, né, a personalização para poder deixar ele, reduzir esse gap, né, essa percepção de que estamos em outro canto. Como é que a gente faz isso, Breno? Eu tenho aqui um campo de Design System. E eu já tenho esses 4 Design System cadastrados. No fluxo de baixo, eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria o Design System, tá? Mas para esse primeiro momento, eu vou aplicar aqui esse Design System do Media. E agora eu posso já pré-visualizar. A gente já faz interação, ele já vai estar nessa cozinha. E o tipo aqui, vocês veem que está no tipo Filled. Eu já deixei esse pronto. Mas, como eu falei, no de baixo a gente vai mostrar como é que faz. Pronto, salvei. Vou sincronizar de novo lá na minha primeira tela. Pronto. Dou simplesmente um reset aqui. Beleza. Agora eu vou para o menu de lista de pacientes. Pronto. Clique aqui, né? Apliquei aquele espaçamentozinho. Pronto. Né? Eu já estou, digamos assim, já fiz essa personalização e apliquei ela aqui no sistema. Né? Aqui, por enquanto, é protótipo, mas é tão simples, né, de fazer também quando se for usar esse microproduto lá no seu sistema, né, falando assim, digamos, para o lado mais de desenvolvimento. É só aplicar esse padrão. Então, ó, a gente já vê aqui que esse input já alterou o modelo dele para o tipo Filled, que foi o que eu apliquei criei lá para o meu Design System. Agora, vamos fazer para o fluxo de baixo. E aí a gente vai passar pelo ponto de criação do Design System do zero. Vou, aqui o menu é diferente, vou dizer que eu vou clicar nesse cara e vou para essa segunda tela. E aí vou dizer que está aqui e vamos para cá. Esse aqui fio, beleza. Então, nesse caso, eu vou pegar esse conteúdo que está do lado direito, vou apagar, e agora eu vou colocar o MFE. Fazer tudo do zero. Abrir o plugin, tá aqui. Adicionar a URL. Só, perdão, deixa eu voltar. Nesse caso aqui, eu vou selecionar o outro projeto. Né? Eu vou adicionar aqui. Ele daqui, no caso, não tem Design System. E vou salvar. Ele aplica, né, uma imagenzinha de exemplo daquele microproduto. E agora eu vou sincronizar aqui para o segundo. Vou aplicar também logo aqui um espaçamento. Ele já
Espera aí. G. Thiago. Vamos botar aqui 24. Beleza. Alinhado para cima. Ok. Vamos ver se vai ficar legal. Sincronizar. Aqui embaixo, né, tem alguns links importantes, né? Por exemplo, o Alisson mandou aí a documentação dos MFS, que está aqui, né? A gente também tem um link para as diretrizes, né, para fazer um bom uso do microproduto, do LA1, né, dessa tecnologia como um todo, e entre outros links que a gente já falou em outras aulas. Mas aqui a gente está interessado, no caso, nesse aqui, ó, console para definir o design system dos micro frontends. Vou clicar nele, pronto, vou ser direcionado aqui para o console, e aí eu tenho os dois projetos. Só para deixar também claro para vocês, acredito que vocês só vão poder criar um projeto, né? A gente, aqui da FIT, a gente pode criar mais projetos. Mas qualquer coisa, vocês entrem em contato com a gente. Se precisar da criação de mais um projeto, a gente vocês podem entrar em contato aí pelas redes sociais, pelo e-mail que tem também dentro do das nossas documentações. Por exemplo, lá na documentação dos microfrontends tem um e-mail para contato com a gente. Mas vamos lá. Lá 1.2, aqui eu posso criar design systems, e aqui eu também tenho um menuzinho de meus MFS, né? E esses meus MFS aqui é assunto para... Já teve uma aula sobre isso, mas provavelmente voltaremos a trazer atualizações sobre essa questão dos microfrontends, da criação dos microfrontends. Ou seja, existe os microfrontends já prontos, mas a gente também pode criar microfrontends diretamente do Figma. E aí, assunto para um outro momento. Então, vamos criar aqui um novo design system. Vou chamar aqui de hospital. E vou pegar aqui as cores. Essa cor principal. E essa cor secundária. Vamos lá. Aqui ele usa do tipo outline. Então, a gente pode já deixar setado aqui o outline. Né? Se fosse standard, ele já mostra visualmente como é. E também se fosse o fitted. No nosso caso, o outline. Salvei. Agora, se eu voltar aqui no MFE, eu já vou ter o Design System aqui criado. Então, só para mostrar, eu não me recordo se eu fiz a sincronização nesse projeto. Para mostrar que ele vai... Aqui ele está com esse azul mais escuro, né? E o nosso azul é esse azul de cima. Então, vamos aplicar aqui o Design System para visualizar se deu tudo, vai dar tudo certo. Pronto, está com um azulzinho mais claro. Salvo. Beleza. Agora, só sincronizar novamente. Reseto. E lista de pacientes. Venho aqui, José Francisco. E já tenho aqui o Design System aplicado, né? Com a cor padrão. Né? E aqui, por exemplo, só para seguir o fluxo, vou digitar aqui alguma coisa. A ideia aqui, gente, é eu poder, né, quanto médico, poder... Selecionei aqui o fulano e vou colocar aqui as possíveis doenças que eu tô achando para ele, né? E aí eu colocaria aqui doença A, ou B, ou C,
E aqui, por enquanto, está marcado, tá? O sistema pega e vai me mostrar aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenha digitado lá essa doença e essa doença. Para para esses dois diagnósticos, para eu ter certeza, eu preciso de alguns exames, né? Aí, no caso, eu precisaria do exame de hemograma completo para esse e urina tipo 1 para esse primeiro suspeita. E para a segunda suspeita, seria só o hemograma completo. Por que que o hemograma completo está verde? É porque eu já tenho um hemograma realizado, né, na base de dados, eu já tenho um hemograma realizado, independente de onde seja, nos últimos 3 meses, ou 6 meses, né, isso aí é na regra que vai ditar, mas em um determinado período de tempo. E aí, se eu clicar aqui, eu posso visualizar o hemograma, tá aqui os dados e tal, né, e o médico, mas eu não tenho a urina do tipo 1. Então, para eu ter certeza para eu poder dar um diagnóstico mais real, eu preciso passar esse exame para ele. Então, vamos aqui solicitar os exames. A do tipo urina tipo 1, ele já está setado, eu não posso desmarcar. Por quê? Porque ela é obrigatória, eu preciso e eu não tenho. E a hemograma completo, ele está como opcional. Beleza. Eu já tenho dos últimos 3 meses, mas se o médico quiser pedir de novo, ele pode pedir. E aí ele solicita. Então, ele já vai e cai aqui numa guia, né? Já traz uma guia. Aqui a gente está trazendo só o modelo da guia, mas é uma guia já para a solicitação daquele exame. E também está trabalhando aqui com o design system. Né? Ficou o amarelo aqui, porque no micro... Isso aqui é um microproduto, né, de lista de pacientes, mas ele faz dentro dele um uso de um microproduto chamado microproduto, ou micro front-end. Um micro front-end de visualizador de PDF. E aí o design system dele é esse, sempre aplicar a cor secundária aqui e no botão a cor principal. E aí o camarada pode, se quiser, fazer o download. Beleza. Qual é o link desse carinha aí mesmo? Como assim? Do microproduto? Ou do micro front-end de visualizador de PDF? É isso, Alisson? Desse outro. De qual? Do produto total, do microproduto? Aham. O link do microproduto é esse. Né? E... Né? Entendi. Beleza? É porque ele não está lá documentado ainda. Tá Aí, procurando aqui. agora eu tenho aqui os dois modelos, né? Digamos assim, os dois sistemas dos dois universos diferentes. Universo não, porque os dois é da saúde. Mas, uma dúvida, só um instante. O visualizador de PDF é um micro front-end, não um microproduto, porque não tem nenhum back-end integrado. Isso, exatamente. Agora, só para a gente seguir o fluxo, né, dos dois caras, a gente não tem aquela estranheza de saber que eu estou trazendo um microproduto, ou seja, todo um fluxo que existe aqui dentro desse serviço, né, de listar os pacientes, de clicar, de eu poder ir lá e ver o histórico do paciente, que no caso aqui o serviço não conseguiu carregar, né, mas a gente traz aqui nessa tela aqui, é o histórico do paciente, né? Eu vejo o histórico de exames, o histórico de alergias, entre outras coisas, e aí eu posso ir para o fluxo do diagnóstico. Então, eu tenho todo aqui um fluxo, todo um microproduto mesmo, digamos assim, um pedaço de um sistema, literalmente, colocado dentro do, do, do meu, né, do meu software, do meu sistema aqui, mas de uma forma que não vai causar a estranheza para o usuário. Né?
Então, a gente consegue fazer com que aquela costura ela seja totalmente disfarçada para o usuário final. E isso, né, que é a ideia da interação sem emenda. Então, eu tenho esse cara, eu inclusive posso pegar esses links, né, e acessar em qualquer canto para poder visualizar aqui, inclusive questão de responsividade e tal, né? Claro que se eu tiver prototipado com essas diretrizes de prototipagem para poder ele ficar responsivo, por exemplo, aqui, ó, já está responsivo. Então, se eu vejo na tela pequena, beleza. Vejo na tela grande, né? Beleza. Mas isso aí é, digamos assim, meios, né, para o nosso encontro de hoje. O nosso encontro, a ideia era exatamente essa, de eu ter realmente esse carinha, né, esse microproduto, rodando em outro canto, que seja de uma outra pessoa, mas eu quero utilizar ele aqui dentro, né, devido à nossa tecnologia de micro frontends, né, baseada em micro frontends, eu consigo fazer essa aplicação e rapidamente eu consigo contornar essa deficiência de usabilidade que acontece em alguns sistemas. Um exemplo que eu estava pensando é a questão que a questão do login com o Google. A gente entra em alguns sistemas e tem a opção lá, né? Cadastrar, fazer login com o Facebook, fazer login com o Google. Aí, ou seja, eu tenho um sistema lá, vamos supor que Uber, né? Eu cheguei até a olhar aqui o da Uber, por isso que eu estou trazendo. Ó, tá aqui, ó, né? Preto, né? Tá tudo bem, que tá bem clean, né? O preto e o branco, né? Bem neutro. Aí eu venho aqui pro login. Aí, veja, eu realmente saí de um sistema, né? Tudo bem que aqui não faz uso de tão destacado da digamos assim, do design system, né? As cores estão sempre usando as cores padrões, né? Mais neutras assim. Eu acho que até com esse pensamento de se adaptar, não causar tanta essa estranheza. Mas eu saio do sistema e eu realmente sei que eu não estou naquele sistema, né? Não estou mais no site da Uber. E é porque eu não consegui encontrar um outro site que eu consiga mostrar essa disparidade, né? Talvez uma Lojas Americanas, uma Magalu, eu não sei se eles fazem esse uso com o Google, mas eu acho que sim. Mas é uma coisa, tipo, tu tá aqui no site da Americanas, sei lá, tudo vermelho, né? Que eu tô puxando agora para Americanas, porque a Uber aqui tá preto, né? Uma cor bem neutra. E aí você vai para Americanas lá, tudo vermelhão, aí login com o Google. Aí, tipo, pufo, uma coisa bem simplória lá, que é esse layoutzinho aqui do Google, tudo branco, né? Então, não manteve aquela harmonia com a identidade da empresa, né? E isso é um exemplo bem simples que eu estou dando de caso real, né? Porque a gente já apresentou aqui de um caso hipotético que acontece. E nós criamos essa ideia por exemplo, esse microproduto ali, porque realmente há necessidade. A gente realmente vê em alguns sistemas de saúde, exatamente por causa dessa questão de acessão local que tem os dados unificados, ele traz essa disparidade aí na harmonia do sistema, do uso do sistema. E, consequentemente, traz uma má experiência para quem está ali manuseando o sistema. Pessoal, é isso. O nosso encontro tem esse objetivo, né? E agradecer a presença de vocês e
lembrar que nosso plugin está gratuito, está disponível no Figma. Façam bom uso dele aí, usem à vontade, sem moderação mesmo. E qualquer coisa, vocês entrem em contato com a gente tem um fórum, né? Vocês, quando estiverem aqui com a conta do Figma, vocês têm aqui, inclusive, o fórum de discussão, vídeos demonstrativos, ou seja, aqui também vocês vão cair lá no nosso canal. Protótipos exemplos para vocês baixarem, já ver alguns protótipos feitos com La1. E aí a biblioteca de primitivos, que é baseada no Material, como eu comentei, que são componentes como o botão, essas coisas que, inclusive, eu usei aqui, né? Por exemplo, esse input de texto, né? Todos os inputs de texto, aqui em cima que eu coloquei botões, um icon button aqui, enfim. Isso está tudo disponível e centralizado aqui no plugin, quando vocês fizerem a conta de vocês. É isso. Aguardamos vocês. Foi uma aula mais compacta. E nós esperamos vocês também na próxima terça-feira, se Deus quiser, nesse mesmo horário, para a gente trazer um novo conteúdo com Figma e La1. Um grande abraço para vocês, um bom resto de semana e até a próxima terça. Vou parando aqui a gravação, tá? E aí a gente fica com o tempo aí para a gente trocar uma ideia.